Olá a todos, bom dia. Eu hoje estou muito entusiasmada, tirei aqui umas notas e fiz este vídeo, estou a fazer este vídeo assim um pouco em cima da hora, sem grandes planos, mas enviaram-me uma pergunta e a pergunta foi: Cristina, o que quer dizer com a visão materialista e racionalista versus a visão quântica do mundo? E eu estou entusiasmada porquê? Porque sinto que finalmente as coisas começam a andar. Parece-me que as respostas começam a ser-me indicadas depois de um período de hibernação. Eu, por vezes, desapareço, os meus amigos de coração sabem disso, preciso do meu tempo, dos meus dias comigo. Foi isso que me aconteceu nestes últimos tempos. E agora sinto a necessidade de partilhar o que tenho experienciado. E esta pergunta eu não respondi logo e pensei na melhor forma de responder, porque há tanto para dizer sobre isto e é tão abrangente e quando se tratam de mudanças de perspectiva há sempre um salto, algo que nos desperta e que nos acontece. Saltamos de perspectiva, é algo que nos acontece, é o abrir a mente, é o ver outras possibilidades, é ver a coisa de forma diferente. Mas sem perder o fio à meada, eu tomei notas e decidi responder a esta pergunta guiada pelos meus acontecimentos dos últimos dias e das últimas horas. Há uns dias atrás falava com um amigo e mencionei o filme Contacto, que para mim é um dos meus favoritos, por várias razões. E hoje de manhã comecei a ver, vi a entrevista que saiu precisamente há 2 horas ou 3, do Tim Ventura no seu canal YouTube, que é um canal que eu recomendo a todos, à cientista Julia Mossbridge. O Tim menciona o filme Contacto, portanto eu aí soube que tinha que me guiar por aquilo que eu vi lá para responder a esta pergunta. Eles falam da mudança de paradigma que vivemos, precisamente, e falam dos erros da narrativa histórica, científica, que nós cometemos hoje em dia. O tempo linear não é linear, o tempo linear não existe, é uma construção mental nossa. O tempo é muito mais do que isso, muito mais do que o tempo linear que nós conhecemos. Falam também do positivismo ou da falsa ilusão de que o positivismo existe mesmo na física mais estritamente científica. O efeito observador, que é um fenómeno observado na física quântica. Quando nós observamos algo quântico, algo se manifesta porque observamos. Portanto, mesmo na física mais estritamente científica, não podemos dizer que há uma visão positivista completamente neutra do observador em relação àquilo que é observado. O facto de observar quanticamente influencia aquele fenómeno. Depois, claro, há aqueles paradoxos todos das leis da física quântica serem diferentes e muitas vezes paradoxais às leis de newtonianas, por quais nós regemos este materialismo. Havia aquele argumento que dizia, ok, mas nas partículas subatómicas, no mundo quântico, essas leis aplicam-se, no mundo físico aplicam-se outras. Acontece que as leis quânticas aplicam-se também na matéria, naquilo que nós chamamos matéria, nesta necessidade que temos de identificar as coisas como matéria, e com mais precisão. Portanto, não há nenhum fenómeno da matéria que não seja quântico. Então, temos aqui um desafio, que é o próximo objeto da ciência só pode ser a consciência, e a consciência não é material. E aquilo que nos indica é que o invisível determina o visível e não o contrário. Não é o visível que determina o invisível. E se pararmos aqui um pouco, eu posso dizer então, passando, se quiserem, da ciência para a espiritualidade, eu não sou um ser físico, tu não és um ser físico, nós não somos um ser físico a ter uma experiência espiritual.
nós somos um ser espiritual quântico a ter uma experiência física. E é o invisível em nós que determina o visível em nós. Reconnective Healing é a experiência de ser esse ser quântico, esse ser espiritual. É a experiência de saber que somos seres espirituais a ter uma experiência física, pois nos libertamos da perspectiva que se identifica com o corpo-mente e nos conseguimos observar e experienciar fora do chamado tempo linear, transcendendo o corpo-mente, transcendendo o espaço e abarcando na nossa consciência mais de nós mesmos. Sem esforço, sem técnicas, de forma bastante orgânica, abrindo-nos apenas a essa possibilidade. E na minha apresentação do dia 21 vou falar do dia em que me abri a essa possibilidade e que tudo se transformou para mim para muito melhor. E como eu vejo isso acontecer a todos os que se abrem a esta possibilidade e a minha visão sobre estas frequências. Não se esqueçam de inscrever para que tenham acesso a essa minha apresentação, o meu olhar sobre as frequências do Reconnective Healing. Se me der outra vontade assim destas, voltarei a partilhar convosco mais um vídeo. Até lá. Até breve.